Sí, Meu sí, Deus, ya Hay estamos 15 entrando. personas esperando. Sim, já estamos entrando. Eu tenho aquele delay de 10 segundos, tá? Mas já estamos. Uhum. Ode como ode, ode arere, E aí? ode, ode, ode. E já estamos. Boa noite, já estamos. Boa noite. Boa noite, buenas noches. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos transmitindo diretamente aqui do Centro de Buenos Aires, Centro Cultural Brasil-Argentina e a Cátedra Livre de Estudos Brasileiros da UBA. Vamos começar nossa transmissão. Ahí estamos. Não, Tenemos delay. não, caiu, não? No, no. Estamos conectados. Ya estamos por YouTube. Já estamos? Sí, ya estamos. Bom, então vamos começar nossa transmissão. Hoje nós temos dois convidados especiais, na verdade três, né? Três convidados especiais. Professor Marcos Ramos, do Brasil, Nicolás Montavsky, músico argentino, e Pia Paganelli, da Cátedra Livre de Estudos Brasileiros. Então, nós vamos, hoje, o tema da nossa transmissão, da nossa live aqui, vai ser a travessia dos tambores, nossa relação entre Brasil e Argentina, com a questão da música, percussão, samba, vai ser sobre isso. E a gente sabe que nada melhor para se inserir na cultura do outro que a música. Tem muitas maneiras, mas a música é, né, geralmente a mais próxima, né, a mais bonita. E então a gente convidou, né, o Marcos e o professor Marcos e o Nicolás, que são assim catedráticos no assunto, para eles participarem dessa live aqui hoje com a gente. Eu vou apresentar o Nicolás, depois eu vou pedir a Pia para apresentar o professor Marcos. Bom, o Nicolás, ele é músico argentino, vocês vão perceber. Ele trabalha com música há muito tempo, morou no Brasil. Além de saber muito de música, de percussão, professor de percussão, ele é professor e professor de percussão, né? Lógico, mas ele é pesquisador do grupo GEMA, né, Pia? Grupo GEMA, que é o Grupo de Estudos em Músicas e Artes Afro-Brasileiras em Buenos Aires. Que esse grupo faz parte da Cátedra Livre de Estudos Brasileiros da UBA, a Faculdade de Filosofia e Letras da UBA. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre uma travessia, né? A travessia dos tambores do Brasil para cá. Então, a gente gostaria de que vocês participassem, né? Contar com a participação de todos. Eu vou passar a palavra para a Pia, que é coordenadora da Cátedra de Estudos Brasileiros da Faculdade de Filosofia e Letras da UBA, para ela apresentar o professor Marcos. Pia. Bueno, gracias, Neu. Bueno, Marcos es profesor, como ya dijo Neusileni, es profesor de literatura brasileña y además es escritor. Ya dictó algunos cursos en la cátedra, ¿no, Marcos? En 2017 y después en el CCBA también. Es un profesor invitado con frecuencia en nuestros espacios y publicó un libro, entre otros libros, el libro más conocido es Anatomía de Lipsi, escrito sobre nacionalismo, raza y patriarcado. Y se dedica a investigar temas vinculados con la literatura, la música de la diáspora africana, bueno, historia cultural, ¿no? En general. Así que bienvenidos. Yo lo que quería hacer un pequeño comentario antes de cederle la palabra a ellos, invitar a los que nos están mirando a hacer sus preguntas y comentarles que la idea de haber titulado este encuentro, que va a repetirse el jueves que viene, con la palabra tambores, para nosotros es muy significativo porque los tambores representan o simbolizan el aporte de la cultura africana de la diáspora en las Américas, ¿no?
es el símbolo de los patrones rítmicos que podemos encontrar en muchas músicas afroamericanas, y en ese sentido quería citar un pequeño fragmento de un sociólogo puertorriqueño que estudia las músicas afroamericanas, que se llama Ángel Quintero Rivera, y él va a denominar estas músicas afroamericanas como músicas mulatas, ¿sí? Porque nacen de la confluencia del contacto con la música europea y los patrones rítmicos de la diáspora africana, ¿no? El samba, sin ir más lejos, él la cataloga dentro de estas músicas mulatas y va a decir que, contrario a la tradición europea, en la que a partir del siglo XVI, ante un creciente predominio de la melodía, los tambores fueron relegándose paulatinamente al papel de acompañantes, en estas músicas afroamericanas, marcadas por la continuidad temporal que representó la trata esclavista, continuaron siendo fundamentales para la elaboración musical. Bueno, con esta idea de la trascendencia de los tambores, les cedemos la palabra a Marcos y a Nico. Bienvenidos. Muchas gracias. Professor Marcos, tudo Obrigado. bem? Obrigado pelo convite, gente. Fico muito honrado de participar dessa conversa com vocês. Eu gosto muito de participar de todas as, enfim, das conversas possíveis e frequentar os espaços tanto da cátedra quanto do CCBA, sempre que posso, participo. E, enfim, um grande prazer participar dessa conversa também com você, Nico. Vamos lá, né? Falar dos tambores. Vamos logo, é agora. Obrigado, Marcos. O prazer é meu também, compartilho o espaço, a gratidão. Eu vou falar nas duas línguas, tentando aproximar mais um pouco, né, os conhecimentos e a troca de ideias. A gente pensou nesse encontro pegar um padrão rítmico, uma base de tambores, de atabaques religiosos, que se foi transformando, modificando ao longo do tempo, até chegar nessas terras que a gente está aqui agora, que é, no Marcos, a gente estamos aqui na Argentina, em Buenos Aires, principalmente em Buenos Aires, né? Tem outras tradições de tambores, de linguagem e de ancestralidade no resto do país, né, da Argentina. Então, a gente, falando com o Marco, falando, pô, a gente vai começar esse papo, vamos falar sobre o quê? A gente achou interessante começar e falar neste primeiro encontro sobre o toque de agueré. Agueré, que o Marco vai poder explicar muito melhor. Só que a gente pensou fazer a travessia no inverso. Como a gente reconhece ou sabe o que é um toque de agueré aqui em Buenos Aires? Es una pregunta también para la gente que está ahí. Dicen, ¿dónde existe ese padrón rítmico? Sí, toque de agueré existe hace varias décadas acá, cuando hubo un boom también con el samba reggae acá, a finales de los 80, principios de los 90. Y con eso, con el samba reggae, y también fue llevado a las murgas, que es el manifiesto de carnaval típicamente porteño, ¿sí? Entonces, dirían, ¿cuál sería el toque de agueré? Lo voy a mostrar acá primero solamente para que lo escuchen, lo que llegó acá el toque de agueré, y después vamos a ver las transformaciones y tomar diferentes ejemplos, desde las escuelas de samba hasta llegar a su origen, que va a ser en los terreiros de Candomblé. ¿Sí? La clave, el toque de agueré, que pasó a ser otra cosa, porque se transformó, lo conocemos por lo siguiente. 4 tiempos, ¿no? 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Eso es lo que se escucha hoy en día. Esa base se escucha muchísimo en Buenos Aires. Surgió, como decía antes, lo adoptaron un montón de batucadas,
de murgas y de manifestaciones con tambores y percusión, y en un intercambio que se profundizó mucho en los últimos 25 años, 30 años, ¿no? Volviendo a tomar este punto bisagra, digamos, en los 90, donde finales de los 80 se empezó a gestar mucho más la presencia del tambor en la cultura de Buenos Aires. Entonces, ¿qué podríamos decir, Marcos? A gente poderia falar sobre o toque de agueré. A gente vai pulando um pouquinho em português, um pouquinho em espanhol, vamos trocando ideias. Se alguém quiser fazer uma pergunta, se alguém quiere hacer alguna pregunta, estamos a disposición. Estamos teniendo un pequeño problema porque muchos están ingresando al link del recordatorio del evento y los... Eu coloquei o link, acabei de colocar o link lá no YouTube, lá no Facebook, tá? Podem entrar lá no nosso Facebook e vir direto para o link. Quem está entrando les estoy avisando no link por el chat que vayan al link del evento en vivo, ¿sí? Ahí Sim, está. que está no Facebook. Acabei de colocar, tá, gente? Entrem lá e entrem direto na transmissão. Bien, si no les estoy diciendo que entren a los videos del canal y busquen el que está en vivo. Claro, sim, também. Perdão. Também, isso também. Sim, perdão. Bom, é interessante, Nico, que a forma como o agueré, bom, primeiro de tudo, né, na Bahia fala-se agueré, com acento agudo no E. Inclusive, você toma esporro no terreiro se você falar aguerê. Vou falar para você que aqui não é terreiro de carioca, terreiro é da Bahia. Então, é agueré. E os dois vão disputar qual que é o certo. Bom, eu sou adepto do agueré, de falar o agueré com o agudo no final. Isso aí, Mas, tem uma enfim, questão desculpa, Marcos, aí tem a questão da pronúncia, né, também, é aberto ou é fechado, né? Que eles têm a tendência a pronunciar mais fechado a letra E, então pode ser isso também. Você vai ter que abrir pode ser, mas é porque realmente as duas formas existem, né? Uma vez eu me lembro bem de ouvir a Mônica. Gente, eu vou falar meio em tom de conversa mesmo, tá? Não em tom de palestra. Existe uma percussionista, uma musicista brasileira que é fenomenal, vocês todos, se não conhecem, merece que conheçam, se chama Mônica Millet. A Mônica Millet, ela é neta de mãe menininha do Cantuá, neta de sangue, e ela já viu ela corrigindo as pessoas várias vezes, né, com isso. Agueré, para com esse negócio de aguerê, não é aguerê, agueré. Rapidinho, Marcos. Marcos habló recién de que es nieta directa de Mãe Menininha do Cantuás, que es una madre de santo hiper importante, superlativa de Salvador, de un terreiro tradicionalísimo y referencial. Continua, desculpa. E para mim foi uma figura importante, assim, eu vou fazer o gancho daqui a pouco, vou voltar, mas para mim ela foi uma figura importante. Em 1994, teve o centenário de Mãe Menininha, né, e foi televisionado. Isso passou na TV Globo, uma festa na rua, em Salvador. Na rua não foi no Cantuá, do lado de fora, assim, do Cantuá. E eu me lembro que os meus pais assistiram isso na televisão e eu assisti isso na televisão também. E aí tinha uma menina do lado de fora tocando os atabaques, uma menina muito nova, ela devia ser adolescente, devia ter um pouco mais, mas tinha cara de ser muito mais nova do que era. E eu fiquei muito impressionado, né? Primeiro que eu nunca tinha visto uma mulher tocando, e segundo que era jovem demais e estava numa posição de grande destaque. Bom, acho que 20 anos depois eu descobri, eu gostando muito depois disso, dessa figura chamada Mônica Millet, eu descobri que era a Mônica Millet que estava tocando lá na minha infância, em 94, quando eu vi na televisão e fiquei encantado com aquilo. Era justamente essa mulher, a Mônica Millet. Vocês devem procurar ela aí, é uma figura fantástica. Mas eu ia dizer, Nico, que me chama muita atenção que esse ritmo, o agueré, essa levada, essa célula rítmica, ela chegou em Buenos Aires, talvez tenha chegado,
chegou provavelmente, como você disse aí, mais ou menos aí nos anos 90, via um outro veículo que não foi o candomblé, né? Totalmente. Foi embutida em um outro sistema cultural, popular e de massa, que talvez tenha sido a popularização do samba reggae, né? Das bandas, e principalmente daquilo que se convencionou chamar no Brasil e no mundo, das bandas de axé music. Algumas figuras centrais aí. Eu acho que a gente poderia começar trocando essa figurinha de você falar um pouco sobre isso, esses anos 90, esse movimento do samba reggae aí em Buenos Aires, e como que é isso hoje? Tem samba reggae em Buenos Aires hoje? Eu sei Hoje que tem muito mais samba reggae, tem samba reggae feito de um jeito responsável, sério. Tem vários grupos que fazem, que tentam preservar as batidas originais dos diferentes blocos baianos tradicionais, né? Do ilé, do timbalada, olodum, enfim, do complexo do samba reggae. Só que eu, na minha experiência, também conheci através da comercialização, né, do samba reggae, que foi o boom que teve a Daniela Mercury, né, nos 90, que depois a gente soube da insistência do Ramiro Mussoto, que fez parte da revolução, né, poderíamos falar revolução que envolve o panafricanismo Nico, sim. desculpa, só para a gente não passar, porque as pessoas estão pedindo se Marcos pode dizer o sobrenome da Mônica outra vez. Millet, se escreve M-I-L-L-E-T. Millet. Okay. Y después, Nico, preguntan, percusión y danza afro, pregunta si el agueré se toca en el samba reggae, porque en candomblé el patrón rítmico es diferente. Totalmente. Sí, Vamos a llegar a por qué decimos que la base de samba reggae tradicional, la que acabo de tocar, la toco de nuevo. ¿Por qué esta base la estamos llamando de agueré? Acá Marcos va a poder tener la versatilidad de explicarlo con mucho más fundamento. Entonces, volviendo a eso, que todavía parece difuso, cuando hablamos de agueré, cuando hablamos del toque de agueré, también estamos hablando de este. Y ahora vamos a explicar por qué estamos hablando de lo mismo. Volviendo a português e o processo da globalização, né, do axé music, que aqui sempre falo daqui, quando falo de aqui, falo de Buenos Aires. Eu tenho muito respeito por uma tradição de tambores que tem no litoral, que a gente chama de litoral, nas províncias do norte, no Corrientes, no Misiones, que tem uma tradição de carnaval há muitos anos, muitos anos mesmo. Carnaval tradicional do estilo, vamos dizer, carioca. E com certeza essa levada que hoje a gente reconhece como samba reggae, lá existia há mais tempo, né? Se executava há muito mais tempo do que aqui. Só que, voltando aqui nesse ponto, que nos 90, com o boom comercial do axé music, aparecem esses elementos, esse som diferenciado e várias batucadas e blocos que começaram a fazer as suas incursões nos tambores, adoptaram como base. Saíram da semicorcheia, de tocar e botaram aquela pimentinha. Daí para frente se fixou em vários cantos onde tinha tambores, né, batucada. Aí, voltando ao porquê a gente estava falando que isso era agueré, o samba que a gente estava tocando. Talvez seja bom, antes de chegar no terreiro,
saber que tem outros manifestos de carnaval próprios do Brasil que tiveram essa levada antes de chegarem nos blocos baianos, né? É verdade? É. Então, é muito comum que os ritmos de candomblé, como é o caso do aguerê, o aguerê, então, a gente pode falar mais disso mais à frente, mas ele é um dos ritmos que se toca dentro de um terreiro de candomblé, né? Existem vários ritmos, né? Tem terreiros que chegam a ter 12, 13 ritmos que são assim catalogáveis. É possível escrever a célula rítmica muito claramente, a distinção deles, né? E o agueré é um, e é muito importante dentro do terreiro. Bom, o que acontece é que houve uma espécie de transbordamento do agueré para outras músicas que não a sagrada, que não a música de terreiro. Então, a gente, não só do agueré, mas de outros ritmos também. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, o agueré em escolas de samba, citações, você vai sentir o cheiro do agueré lá na bateria de escola de samba, ela está tocando samba, mas você vai sentir ali uma identidade muito grande com o ritmo, em alguns dos instrumentos que vão, de alguma maneira, representar aquele ritmo ali, que é o agueré lá do terreiro. E isso vai acontecer na escola de samba carioca, nas escolas de samba carioca, isso vai acontecer também nos blocos nos blocos afros lá na Bahia. Bom, só que tem uma diferença, né, bastante significativa, pelo menos do que diz respeito à forma que se toca, né? Se você, por exemplo, escuta a caixa de algumas escolas de samba que fizeram isso em algum momento, que fizeram a citação do agueré, é uma citação muito mais próxima, na minha opinião, do que a célula rítmica básica do agueré, do que o que acontece no afro-reggae, no samba reggae. No samba reggae, acontece o seguinte. Bom, pensem o seguinte, a música dentro do candomblé, ela é organizada numa orquestra de 4 instrumentos, 3 tambores. Eu vou falar mais disso depois, mas assim, só para a gente começar a ter uma ideia disso melhor. 2 desses 3 tambores, eles fazem um padrão rítmico que serve como uma espécie de cama para que o terceiro tambor faça frases. O terceiro tambor crie frases que são frases, apesar de serem percussivas, são frases que são quase melódicas. Então, são 2 tambores fazendo uma base que é a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, e um terceiro, que se chama rum, ele está fazendo frases em cima daqueles 2. Bom, o que acontece é que esses 2 tambores que fazem a célula rítmica básica, a cama, que a gente chama, eles, muitas vezes, foram reproduzidos em caixas, por exemplo, em escolas de samba. Agora, o que acontece no samba reggae não é exatamente isso. O que acontece no samba reggae é uma das variações que o rum, que é esse terceiro atabaque que eu estou chamando, esse terceiro tambor, uma das variações que esse tambor faz dentro do agueré, ela é uma variação que é muito usada dentro do samba reggae. Ela é a variação que mais influenciou o samba reggae. Então, a gente consegue ouvir, muitas vezes, essa variação ali dentro do samba reggae. Então, não considero propriamente que seja a célula rítmica básica do agueré, que é fundamental dentro do samba reggae, mas uma das variações do rum, que é fundamental dentro do samba reggae. Eu não sei se eu fui claro, assim, porque é um negócio meio complexo, né? Então, isso vai acontecer de vários ritmos, né? O agueré, por exemplo, no samba reggae, o samba, que a gente conhece como uma célula rítmica mais tradicional do samba, não samba reggae, samba. Ele tem uma referência em um outro ritmo muito importante, que é o ritmo chamado cabula, que é um ritmo com uma outra origem, e assim vai. Muitos ritmos saíram de dentro dos terreiros e começaram a ocupar espaços da música popular brasileira. Começaram não apenas a ocupar esses espaços, mas são substratos
fundamentais da criação de uma música popular brasileira, né? É justamente então, uma pergunta sobre isso, Marcos. Esse é um processo. Tem uma pergunta da Jéssica, que ela diz se está permitido tocar os ritmos do terreiro fora de ele. E isso é incontornável, não tem possibilidade de não tocar. O que é diferente de se fazer um xirê de candomblé, ou seja, de tocar o candomblé fora do terreiro. São coisas diferentes, né? Mas tocar os ritmos que são ritmos próprios do candomblé dentro do terreiro, ou, quer dizer, fora do terreiro, isso não tem volta. Não teria música brasileira se não fosse isso. Não existiria música brasileira, não existiria samba, por exemplo, não existiria música brasileira se não fosse isso. É um movimento incontornável. Repito, que não é a mesma coisa de fazer uma festa de candomblé fora do terreiro. Então, existe um movimento, inclusive, muito de resistência a esse tipo de coisa, de se paramentar, vestir-se de orixá para poder ir para o palco e cantar. Isso não é um consenso, né? Existem pessoas que faziam oposição a esse tipo de coisa. A gente vê muito acontecer isso, mas existiam mães de santo famosas, Estela de Oxóssi, por exemplo, que era a famosa mãe de santo do Ilê Axé Opó Afonjá, lá em Salvador, e curiosamente fica num bairro chamado Cabula. Ela é uma pessoa que não gostava muito desse negócio do Carlinhos Brau se vestir, por exemplo, de orixá em cima do palco e ficar dançando. Ela tinha suas reservas, então não é um consenso. Mas isso é uma coisa. A questão do ritmo é outra. A questão do ritmo é um caminho incontornável. Não teria outra forma. Interessante. Voltando o exemplo que você colocou com o samba e o toque de cabula, é bom falar sobre as raízes, né? Vamos dizer, as raízes não, as origens de uma Yorubá e a outra Bantu, né? Que é bem diferente. Isso lo voy a decir en castellano. Cuando estamos hablando de agueré, cuando estamos hablando de los toques de candomblé, de queto, yeye y nabó, estamos hablando de las naciones nabó, justamente, las naciones que están de la mitad de África para arriba, ¿sí? Y cuando hablamos de Bantú, cuando Marcos puso el ejemplo de Cabula, estamos hablando de los bantúes, de los Congo-Angola, o sea, de la mitad de África para abajo, ¿sí? Que eso es muy importante para entender también los manifiestos, como el samba, y cómo estas cuestiones que aparecen representadas en otros manifiestos populares, como decía, que no están sacralizados, como Marcos decía, que no pertenecen al ambiente sacro, religioso, sino que pertenecen al ambiente pagano, profano, si se quiere, que tienen justamente que ver con eso, ¿no? Con su influencia directa de diferentes regiones y complejos culturales. No es, cuando yo hablo de Bantu, cuando hablo de Ketu, no hablo de un país o de una persona, estamos hablando de un complejo mucho mayor, de muchas civilizaciones, costumbres, idiomas, o sea, un montón de cosas ahí en el medio. Es interesante empezar lo hablo para los practicantes y la gente que se dedica a investigar la música afro-brasilera, poder hacer una distinción o tener una aproximación y ser conscientes de que hay un divisor de aguas también en el lenguaje de los tambores. Decimos, bueno, es música, es samba, Brasil es samba reggae, ta. Volviendo al toque de agueré, gostaria de botar o exemplo o Marco falou da caixa de algumas escolas de samba, por exemplo, Mocidade Independente, que ainda mantém essa levada, que a gente pode escutar, que é a variação do rum. La escuela de samba, voy a mezclar un poquito en portugués, un poquito en castellano. La escuela de samba Portela, en los años 70, también hacía esa base, ¿sí?
hoy en día la Escuela de Samba Portela hace otra base totalmente diferente, que la hace menos de 20 años. Antes hizo otra y antes hizo Agueré, ¿sí? O sea, lo que llamamos Agueré, que es esta base de samba arreglo. Muestro de nuevo. Pasa que también con la tecnología, la técnica de grabado, mucho no hay registros claros. Pero estuvimos buscando, investigando. Ahora les voy a compartir, se você achar certinho, Marcos, vou compartilhar o som. Eu queria fazer só um comentário antes. Fala. Sobre o porquê que isso acontece, né? Isso não é porque é só bonito, não é isso. Não é porque é bonito apenas. Há uma questão fundamental, que é o que significa uma escola de samba, ou o que significa uma congregação como um bloco de afoxé, ou o que significa uma congregação como um bloco afro, o que significa um terreiro de candomblé. E aí a gente volta para poder entender um pouquinho justamente esses fluxos que são fluxos do tráfico de escravos, de escravizados, entre o século XVI e o século XIX. Bom, como o Nico disse, a gente tem, então, diferentes lugares do Brasil que foram ocupados em diferentes momentos por diferentes grupos étnicos africanos. Então, a gente tem, por exemplo, no século XVI e no século XVII, a gente tem um fluxo muito grande de tráfico de escravizados bantus, ou bantus, no século XVI e no século XVII. No século XVIII e no século XIX, uma tendência aos sudaneses, aos iorubás. Nos últimos momentos da escravidão, principalmente os iorubás. Então, a gente tem uma diferença do que é aquela chamada costa dos escravos, que é a barriguinha lá da África, que são esses sudaneses, principalmente a Nigéria, Togo, Benin, que era o reino do Daomé, de onde vem principalmente os jejes. Esse grupo, século XVIII e século XIX, principalmente, e a África Atlântica Central e Sul, que é Congo e Angola, principalmente, bantus, portanto, no século XVI e XVII. Ao todo, em torno de 5 milhões de pessoas foram escravizadas e trazidas à força para o Brasil. Essas pessoas, aqui no Brasil, sobretudo no século XIX, têm registros, desde o século XVI, de cultos domésticos da religião, que na época se denominou calundus, que era o culto doméstico dos seus sagrados, das suas divindades. O terreiro de candomblé, ele é um acontecimento do século XIX. Um terreiro de candomblé, alguma coisa que se cria enquanto uma estrutura arquitetônica para reunir ali pessoas, etc. Isso exigiu um arranjo da escravidão completamente diferente dos outros lugares do mundo. Por que não teve, por exemplo, candomblé nos Estados Unidos? Primeiro que o número de escravizados que foram levados para os Estados Unidos é infinitamente menor, 500 mil contra 5 milhões. Então, o número já é muito diferente. Uma outra questão fundamental é que o arranjo de escravidão no Brasil é completamente, em alguns lugares da América, mas especialmente no Brasil, é completamente diferente dos outros lugares. Porque no Brasil a gente teve, por exemplo, a possibilidade do escravo ter peculato, em algum momento ele se tornar um escravo de ganho, que se chamava, alguém que trabalhava, quase como se o trabalho fosse uma espécie de terceirizado, trabalhava para o seu dono, e aí pagava para o seu dono aquilo que ele tinha que pagar, e o resto do dinheiro, que ele trabalhava mais, ele guardava para ele. É só a partir desse arranjo possível que se criou, se juntou dinheiro, por exemplo, para comprar terreno, para poder montar terreiro de candomblé no século XIX. Então, precisou que fosse um arranjo de escravidão muito especial, muito específico. Por isso que outros lugares, vários outros lugares, não tiveram candomblés, não é exatamente, não tiveram candomblés, mas não tiveram uma estrutura religiosa afrodiaspórica tão bem delineada, como é o candomblé da Bahia, principalmente, e dos outros lugares, mas inicialmente na Bahia. Então, bom, o terreiro de candomblé, ele é uma
forma de congregação dessas pessoas, de vários grupos diferentes, étnicos, né? A gente tem que pensar, por exemplo, as cidades africanas, vamos pensar em Oxogbo. Oxogbo cultuava especialmente Oxum, né? Um orixá Oxum, né? Oió, por exemplo, cultuava principalmente Xangô. Queto cultuava principalmente Oxóssi, né? E assim vai. Cada uma das cidades tinha algumas divindades, mas tinha sempre uma divindade que seria uma espécie de patrono daquela cidade, uma espécie de divindade principal. Eu destacaria Xangô aí como uma divindade que é quase pan-africana. Vários lugares se cultuava Xangô, porque Oió era um império, era absolutamente expansionista, assim, então o Xangô era muito cultuado. Mas, em geral, existia essas especificidades. Quando a gente tem esse arranjo aí na escravidão, em que se possibilita a criação de terreiros de candomblé e, posteriormente, outras congregações musicais, por exemplo, como é o caso de uma escola de samba ou de um bloco de afoxé ou um bloco afro que toca samba reggae, o que acontece é que essa estrutura das cidades iorubanas, principalmente, e que tem um patrono, uma divindade principal, ela vai se reproduzir do outro lado do Atlântico. Então, eu tenho, por exemplo, Ilê Axé Opó Afonjá, o terreiro que é de Afonjá. Afonjá é Xangô, é um Xangô. Então, o terreiro lá em Salvador, chamado Ilê Axé Opó Afonjá, ele é um terreiro consagrado a Xangô. E assim vai. Cada um dos terreiros é consagrado a um orixá. Assim como as escolas de samba tradicionais, elas foram consagradas a orixás. E assim como os blocos afros e os blocos de afoxés foram consagrados a orixás. Então, quando a gente fala que a Mocidade Independente de Padre Miguel tem como célula rítmica, em algum momento, uma introdução do ritmo do agueré, é porque ela foi consagrada a Oxóssi. E o agueré é o ritmo do candomblé que se toca quando se canta para Oxóssi. Então, não é porque é bonito. Existe um subtexto ali que é muito interessante de conhecer. Então, era essa volta que eu queria dar. Bom, bonito, porque aí você deu o pé para a gente escutar. Voy a poner un poco de música ahora para que tengamos un poco de noción y entendamos esto. Lo que acaba de decir Marcos es fundamental. Hablando específicamente de las escuelas de samba en Río de Janeiro, cada una tiene su devoción a un santo, más allá que hoy en día no se vea reflejado ni representado en el toque de cada escuela. Originalmente, por eso voy a tomar el ejemplo de Portela, que tuve contacto directo con Portela, entonces pude investigar un poco más estas cosas. Hay un disco del año 74 que se llama La Fantástica Batería de Portela, que se los voy a poner ahora, y van a reconocer esta levada, ¿sí? Si me dan un segundo, voy a poner aquí, acá, Batucada, Batería Fantástica de Portela. Lo voy a hacer acá. Ahora hay repique nada más. Não estou ouvindo, não. No se escucha. ¿Está ouvindo, no? Não. Só não está saindo, não? A ver, espera. Espera aí. Rapidinho. E agora? Ahora. Llegan a escuchar ese rufado se le dice a ese rulo que hay justo en ese momento, lo voy a poner de nuevo. Lo que está tocando primero es un repique, un repinique, como dirían los cariocas. Y luego después, enseguida entra con un rulo, tac, 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 la caixa. Lo pongo de nuevo desde ese lugar. Este es un disco otra vez, Batería Fantástica
de Portela, año 1974. Ahí no se escucha más, ¿eh? Bueno, está claro, ¿no? Se escucha ahí claramente este patrón rítmico que estamos hablando, que es la transformación del toque sacro al cual cada escuela de samba está consagrado, ¿no? Que cada escuela está consagrada a un orishá, a un santo, ¿sí? Otro ejemplo, rapidito, y ya te paso, Marcos, del mismo disco, que vamos a escuchar solamente la calla como para entender mejor esto. Voy a adelantar. Foi bem claro, né? A batida. Sim. Bueno, es interesante poder entender que esto viene esencialmente influenciado, voy a poner un toque de tradicional, ¿sí? de candomblé, de un disco que se llama Raíces Quietu, como estaba hablando recién Marco, como estaba explicando, es ¿qué significa Quietu, Marcos? Quito é uma cidade que foi muito importante, né, na história do nosso candomblé, porque Queto, logo no século XIX, quando a gente tem um momento de muitos africanos escravizados e urubás vindo para o Brasil, foi o momento que Queto estava em guerra. E em Queto, muitas pessoas tinham sido capturadas porque Queto foi arrasada no século XIX, foi arrasada por conflitos no século XIX. Então, muitas pessoas foram vendidas de Queto como escravizados e vieram para o Brasil. E é por isso, por exemplo, que no Brasil, o primeiro assentamento historicamente assim, constituído, que a gente sabe, que a historiografia data, o primeiro assentamento de orixá, ou seja, o primeiro orixá, assentamento é uma estrutura de materialização do orixá. Existe lá uma estrutura de materialização dele, com ferragens, em desenhos específicos, com quartinhas, como é o nome disso? Quartinhas, né? Não sei, seriam potes de água, enfim, existe uma estrutura física que se chama um assentamento. Então, o primeiro assentamento de orixá que se fez no Brasil, provavelmente não pode ser que não tenha sido ele, mas assim que a historiografia data oficial é Oxóssi, justamente porque ele era o rei de Queto, Alaquetu, o rei de Queto, ele era o rei de Queto, e nesse processo aí de guerra, pessoas capturadas, vendidas como escravos, escravizados, vieram para o Brasil e criaram aí esses terreiros, esse assentamento aí principal, esse assentamento inicial. É interessante a gente estar falando do agueré aqui, que é o ritmo tocado para Oxóssi, porque ele é justamente o primeiro, provavelmente o primeiro orixá assentado no Brasil. A gente não tem tempo para falar sobre isso, né? Mas uma hora a gente poderia falar, assim, a religião tradicional iorubana, ou iorubá, ela não existe sem os homens. Os deuses, eles não são onipresentes, eles não estão em todos os lugares. Se não tiver assentamento, não tem Deus, não tem orixá. Então tem Deus que não tem orixá que não está aqui, do outro lado do Atlântico.
eu estou falando da religião tradicional, né? Não estou falando mais assim dos desdobramentos diaspóricos dela, mas ela tradicionalmente, eles não são onipresentes, os deuses não são onipresentes. Então foi necessário esse assentamento. Então Quito foi essa cidade aí importante e acabou dando nome àquele que é o mais difundido candomblé, que é o candomblé chamado de Nação Queto. Quando a gente pensa hoje em candomblé, geralmente a imagem que se tem na cabeça, amplamente difundida, é a ideia de um candomblé que é o candomblé Queto, e não o candomblé Jeje, por exemplo, e nem o candomblé Banto, né, o candomblé Angola, mas o candomblé Queto, orixás, os toques que a gente está falando, isso é do candomblé Queto. Se a gente estivesse falando de candomblé Angola, a gente estaria falando de outros nomes de ritmos, a gente falaria de outros nomes de tambores que se tocam com as mãos e não com os agdavis, que são essas varetinhas, que se tocam com as mãos. Enfim, é um outro complexo. Então, aquele que é o mais amplamente difundido é justamente esse chamado candomblé Queto, justamente por essa história que eu contei, que data do processo de escravidão. Então, voltando no som, vou colocar para compartilhar com geral um toque de aguerê, consagração ao Oxóssi. Eita, espera aí, gente. Perdão, estou chegando. Agora sim. Eita. Interessante aquele disco que você botou agora há pouco, né? A Portela, de 74, é o ano de fundação do Ileaí. Mesmo ano. É mesmo? É. Sabia não. Vou botar. É o ano de... Que bloco é esse, né? Ileaí. Eu quero saber. Então. Tá baixinho, tá vindo só no seu computador, não tá vindo não. Espera aí. Tá muito baixo? Sim. Espera aí, gente. Eu fiz a prova, dava tudo certo, e agora, né? Agora a pifa. Tá vendo? Sai baixo para a gente, talvez sobe um pouquinho o seu volume do seu computador. Aqui é tão máximo. Aqui tá estourando na minha cabeça. Ah, tá bom. Mas vamos tentar. Vamos lá. Poxa. Só um minutinho, gente. El frenesí del vivo. Que loucura, que loucura, que loucura! Mari, vai. Quem sabe faz ao vivo. Para o público, aí vai. Aí está, acho que já... Ah, Não, deixa eu ver. Aí. Não entendendo o que acontece, não. Espera aí. É o seu som. Para Marcos só falar um pouquinho sobre o bloco Ileaí, que talvez enquanto você vai vendo. Sabem. Bom, dos anos 70, pintou na Bahia, assim, uma série de blocos, né? Que são os blocos afros, né? O Olodum, em 79, o Ilê, em 74, Muzenza, depois, 82, o Malê de Balê, em 79, o Badauê, também, em 78, 79.
Então, uma série de blocos, o primeiro deles é o Ileaê. Esses blocos, eles levavam para a avenida, e levam até hoje, primeiro como protagonista a percussão, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante de se dizer. A percussão é o protagonista, né? Eu já fui em alguns shows do Ileaê, é muito lindo, né? Tem muito tempo que eu não vou. Mas eu tive uma vez eu tive uma sorte, assim, olha isso, eu tenho que contar isso para vocês, porque ó, foi uma sorte. Eu morava em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, e aí eu praticamente 2 vezes por semana eu ia a Santo Amaro, né? Fica ao lado. E eu sempre vou há muitos anos, assim, já faz uns 10 anos, que eu vou todo ano num evento que tem em Santo Amaro que se chama Bembé do Mercado, que é uma reunião assim dos principais terreiros de candomblé do Recôncavo e de Salvador, fazendo uma festa no dia da abolição, no dia 13 de maio, uma festa linda que se faz no mercado de Santo Amaro. Então é uma festa que não é exatamente turística, é uma festa muito local, assim, as pessoas de lá, para os terreiros. Então bate o candomblé no mercado, no meio do mercado, vários terreiros juntos. Você tem a impressão que parece que você está na Nigéria, parece que você está no Benin, é uma coisa assim, impressionante. Né? E, enfim, um desses anos aí, acho que foi 2017, 2016, não me lembro, por aí. Eu estava lá, nesse festival de candomblé, né, essa festa, e aí teve um show já, 2 horas da manhã, batendo candomblé, 2 horas da manhã, o candomblé estão tocando candomblé, 2 horas da manhã, acabou, teve um show muito bonito, de samba de roda, e depois teria um show da Mariene. 3 horas da manhã começaria o show da Mariene, de Castro, né? Eu estava lá esperando o show da Mariene, né? O que aconteceu? A gente começou esperando o show da Mariene lá no mercado, todo mundo começou a ouvir um canto que eu já não me lembro qual música, mas um canto muito bonito, vindo num cortejo de longe, e começou a entrar no meio do mercado, atravessando no meio das pessoas. E aí os tambores atrás. Era o Ileaê. O Ileaê estava passando por ali, voltando de um show, no ônibus. A história que me contaram, né? E aí eles pararam, desceram, fizeram esse cortejo no meio do bembé do mercado, no meio do mercado de Santo Amaro, tocando e cantando, voltaram, subiram no ônibus e foram embora. Só isso. Foi uma experiência incrível. Mas voltando, o ILE, então, a formação do ILE é muito interessante, porque a gente está falando aí de um grupo que ele se formou com uma série de referências muito interessantes. Os movimentos civis, por exemplo, pelos direitos civis americanos, influenciou bastante aquele pessoal que fundou o ILE, os Panteras Negras, o movimento Black Power, a gente está falando do movimento de independência das colônias africanas, a gente está falando da Black Music americana. Esse grupo de referências foi fundamental para que se formasse uma ideologia, um pensamento, um substrato filosófico, quase, eu diria, que sustenta uma prática rítmica de canto, de performance, que é o Ileaê, que foi e que é o Ileaê. Então, diria que o Ileaê e os outros, todos que eu citei para vocês, eles criaram uma espécie de complexo de ritmo, letra, performance, no sentido mais amplo, um discurso estético de afirmação não existia. Não existia na Bahia, não existia no Brasil, eu diria. Então, eles levaram para a rua as levadas de candomblé, foram substratos para a criação rítmica desses blocos. Tá? Eles levaram para a rua a presença de signos identitários africanos e afrodiaspóricos, afro-brasileiros. Eles levaram, terceiro elemento que eu diria, a presença de um vocabulário de terreiro, narrativas de valorização da ancestralidade africana. Então, vocês vão lembrar, por exemplo, a gente não combinou isso, então não vai ter aqui fácil, mas vocês podem procurar. Procurem, por exemplo, a música Eleguibô, por exemplo, uma história de Ifá, Eleguibô.
A Virginia Rodrigues não gravou, perdão, a Virginia Rodrigues gravou. Gravou, Dandalunda, Elegbo, Mambê Dadá, Que Bloco é Esse? Enfim, essas músicas são músicas que vocês vão conseguir encontrar ali, esses três elementos muito claros. A presença das levadas que saem dos terreiros de candomblé e vão para as ruas, a presença dos signos identitários africanos nas roupas, nos cabelos, e vocês vão perceber as narrativas que são contadas. A gente entende, gente, é uma coisa muito, eu estava até falando com a minha esposa esses dias, a gente entendeu que, eu aprendi que o Egito era na África foi ouvindo o bloco afro. Acho que... Wow, claro. Faraó, a música Faraó, que estourou. Porque nos livros didáticos a gente acha que a gente não sabe disso, não aparece isso nos livros didáticos de escola, aqui pelo menos, né? Então é uma coisa curiosa, né? Eu diria que esses terreiros, então, esses blocos, eles têm vários atributos que são esses que eu falei, que são comuns, todos eles têm isso, mas eles têm também questões singulares. O discurso deles, o repertório deles, a bateria. As pessoas na Bahia, elas sabem, elas escutam assim, elas sabem, essa é a bateria do Ilê, essa é a bateria do Olodum, essa é a bateria do Malê, Debalê, essa é a bateria do Badauê, essa é a bateria do Araqueto, por exemplo. A bateria do Araqueto era famosa, por exemplo, por conta dos tamborins. Os tamborins tec, 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 que fazia uma espécie de simulação dos Agdavis. Justamente a Araqueto, lá que faz uma homenagem à cidade de Queto, ao candomblé Queto, e que, por sua vez, usa no candomblé, nos atabaques, as varinhas lá, que se chamam, na verdade, Agdavi, que são as varinhas que são feitas, em geral, de goiabeira, de galho de goiabeira, para tocar. Então, eles tentavam reproduzir aquela sonoridade nos tamborins. Então, essa sonoridade era uma questão de identidade. Agora, eu diria que, do ponto de vista da importância do Ilê, que é o primeiro, e dos outros, eu diria que tem a ver com uma espécie de recado que esses tambores estão dando para a gente. Os tambores do candomblé, eles falam. Se tivesse tempo, a gente poderia falar o que eles dizem. Eles falam, realmente. Os tambores, eles não é figura de linguagem que eu estou usando. Eles falam. A função deles não é entretenimento e nem ser música de fundo. A função é dialógica. É dialógica. Os tambores do candomblé. Eu diria que há também algo de dialógico nos tambores do samba reggae, dos blocos de samba reggae. O que eles estão nos dizendo? Eu diria que seria alguma coisa como... Eles estariam nos dizendo alguma coisa como sabe, os pretos que sangraram acorrentados nessas ladeiras do Pelourinho? Isso não será mais possível. É mais ou menos isso que os tambores do samba reggae estão dizendo nas ladeiras do Pelourinho. Sabe, os corpos pretos que sangraram acorrentados nessas ladeiras, isso não será mais possível. Então, a música do Ilê, a performance do Ilê e de todos os outros é uma performance de não subserviência, de impossibilidade da subserviência, de afirmação. Uma vez eu ouvi num depoimento de uma jovem que foi escolhida, eu não me lembro qual era o nome dela, qual delas, foi escolhida a rainha, a beleza negra do Ilê, que eles fazem essa eleição de tempos em tempos, e ela disse uma coisa que me tocou profundamente. Ela disse bem assim: antes eu queria ser invisível. Claro. No, é isso que os blocos fazem. Claro, yo pensaba en lo que representó en términos de apropiación del espacio público, ¿no? Un bloco afro con temáticas afro, como señalás, ¿no? Que enarbolaron símbolos africanos. De hecho, esto de la exaltación de la belleza a belleza negra, ¿no? De la mujer. Deusa de ébano. ¿No? Que no es la típica representación exotizada de la mujer negra, sexualizada inclusive, sino es la exaltación de otra belleza ancestral, ¿no? De la mujer negra. Com certeza.
as narrativas que temos você umas conta. perguntas aqui para vocês, tá? Vamos lá. Uma menina, nossa ouvinte, Alejandra, pede para você falar das baquetas que tocam os tambores de candomblé. Para você falar o nome outra vez. Agdavi. Como se escreve? Agdavi. Escreve como se fala, Agdavi. Igual. A-G-U-I, Agdavi, Agdavi. Nem todo candomblé se toca com Agdavi. Os candomblé, por exemplo, de origem banto, de origem congo-angolana, eles não tocam com Agdavi, toca-se com as mãos. E mesmo dentro do candomblé queto, tem principalmente um ritmo, que é o Ijexá, que também se toca com as mãos, não se toca com o Agdavi. Agora, a maior parte dos ritmos que se tocam no candomblé queto se toca com o Agdavi. E todos os ritmos que se tocam no candomblé de matriz angolana, por exemplo, se tocam com as mãos. Lá não tem Agdavi. Então, tem essa diferença. Tem uma buena mandinga percussão. Na Bahia, a gente uma pergunta que ficou lá fora, lá atrás eu vou fazer para não dizer que a gente não respondeu, né? A Suzana disse que vai amanhã para a Cachoeira, né? Boa viagem, que sorte, né? Que você Boa sorte. E depois vou perguntar em espanhol, porque ela escreveu aqui em espanhol. Buenas noches, ¿se pueden percibir variaciones en la dobra de una influenciadas por el rum del cabula? Isso é assim? Como está meio misturado a pergunta, mas eu faço como está, tá? Para vocês responderem. Outra vez? Si se pueden percibir variaciones en la dobra de una influenciadas por el rum del cabula. Não sei o que é dobra. Está falando de que dobra? Em la dobra. Ele colocou meio em espanhol, português, mas eu estou lendo como está. Percusión, nos vuelve a hacer la pregunta mejor. Claro, entra aí, faz a pergunta outra vez, né? Mas explica um pouco mais que aqui os nossos catedráticos vão responder. Bueno, un poco lo que teníamos, la idea con Marcos está bueno, es salpicar un poco de las representaciones que llegaron acá y las prácticas que tenemos muchos de nosotros, que muchas veces pasa que no necesariamente sabemos del bagaje que tienen atrás, de lo que traen, de lo que vienen, que no quiere decir que es excluyente para tocarlo, o para interpretarlo, o para compartirlo, o para disfrutarlo, sino que suma muchísimo y enriquece profundamente la capacidad de comprensión, e inclusive vas a abrazar lo que estás tocando desde otra manera, desde otra perspectiva. Es enriquecedor por donde lo mires. No estamos diciendo con esto que si no sos religioso no puedes tocar, si tenés es un toque cerrado. Inclusive con Marcos iba a hablar también sobre un ejemplo del agueré, del toque de agueré hoy en día en la música, que justamente hubo vários sucessos, a gente resolveu botar uma música de Roberto Mendes, que a Bethânia gravou, mas tem várias músicas do Rock Ferreira, que a Marília de Castro gravou, com um toque de agueré também, né? Oxóssi. Que é interessante, eu estou te dando o pé para você falar talvez um pouco da atualidade do agueré. Bom, essa ideia de que o candomblé, os ritmos de candomblé, como eu disse, eles transbordam, né? Eles saem de dentro dos terreiros e eles vão entrar na música, eles vão compor a música popular brasileira, né? Eles vão ser o substrato da música popular brasileira. Essa eu diria que é uma das formas de transbordamento desses ritmos, quando a gente consegue ouvir a célula rítmica lá, a Bethânia cantando, ou a Mariane de Castro cantando, ou a Clara Nunes cantando, a gente consegue ouvir aqueles ritmos lá. Mas são várias formas, né, de transbordamento dessa música, desse sagrado na canção brasileira, né?
eu diria, por exemplo, que se vocês começarem talvez já reparem, né, mas assim, aqueles que não, comecem a reparar, por exemplo, como que alguns cantores, algumas cantoras brasileiras, especialmente vinculados ao samba, eles organizam muitas vezes um repertório de performance, de show, baseado na ordem de um xirê. Xirê é a festa do candomblé. O candomblé, ele canta sempre numa ordem para os orixás, existe uma hierarquia. Então, você vai cantar primeiro para Exu, depois para Ogum, depois para Oxóssi, tem uma ordem. Agora, não raro, você vai escutar discos e assistir a apresentações, concertos, shows, e você vai perceber que é justamente essa ordem que orienta a escolha do repertório. Isso acontece demais no Brasil. Demais no Brasil. Então, é um subtexto que está ali, mais uma vez. Não precisa ser anunciado isso. Tem uma outra coisa, por exemplo. Você vai perceber a aproximação entre divindades que são chamadas de orixás e aquelas divindades que, de alguma maneira, estariam ligadas àqueles orixás. Por exemplo, numa religião no Brasil que se chama Umbanda e que também existe na Argentina, é sabido que os caboclos, eles fazem parte, digamos assim, de uma falange que se chama de Oxóssi. Eles estão ligados a Oxóssi. Há uma ligação, há uma associação entre os caboclos, seriam entidades ligadas a uma espécie de dinâmica indígena, de representação indígena, e Oxóssi. Então, você vai ouvir muitas vezes, por exemplo, em um show, no momento que se canta para caboclo, se canta em seguida para Oxóssi, ou vice-versa. A Mariene faz isso muito, por exemplo. Você vai ouvir isso na Glória Bonfim, você vai ouvir na Mariene, você vai ouvir isso no Arlindo Cruz, você vai ouvir isso enfim. Então, há também uma espécie de organização de repertório de performance que está baseada em um arranjo que vem de dentro do terreiro. Essa é uma outra forma. Bom, mas falando do ritmo, especificamente, o agueré, dentro da música popular, a gente estava conversando antes de abrir aqui essa conversa pública, por exemplo, como isso aparece na Betânia, nessa música que é super conhecida, né, que é justamente o Iaiá Macemba, do Roberto Mendes, com a letra do Capinã. Você vai botar ela aí para a gente escutar, Nico? Vamos tentar. Vamos tentar, vamos ver. Com ajuda. Vamos ver. Eita. Vamos tentar. Acho que a gente vai conseguir. Vamos lá. Que noite mais funda calunga, porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas, compás de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, oque, aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão. Epa, justiça de guerreiro. Receba samba. No batuque das ondas, nas noites mais longas, me ensinou a cantar. Dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. No balanço das ondas, oquearô me ensinou a bater seu tambor. No escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda calunga, no porão de um navio negreiro.
que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas com o passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, o que? Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio do ventre escuro de um porão. Vou baixar no seu terreiro, epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. É samba, é samba. Foi o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. É samba, é samba. É oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu tambor. É samba, é samba. Eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão, luar de luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, primeiro umbigada, macemba, iaia, iaia, macemba, é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler. Boa. Que noite Eita. mais funda, calunga. Foi mal. Deixa somar um comentário. É interessante escutar o percussionista ele fazendo o aguerê e no final ele pega um repique e faz a levada do repique de samba reggae, que é o que a gente estava falando no começo, aquele Oxóssi. Essa música daria uma nova conversa, começar tudo de novo, só para fazer essa música. De Pode tanta crer. coisa Bom, que tem, a gente pode fazer o seguinte, nós vamos falar aí para o nosso público que na próxima quinta a gente continua, tá? Vamos ter outra... Não terminou ainda, mas eu estou falando que já tem algumas pessoas perguntando e saindo para que elas voltem na próxima quinta-feira, no mesmo horário, aqui no mesmo canal. E a gente pode continuar, né, partindo desse ponto que é tão, né, que todo mundo gosta, que é tão lindo, além disso, né? Essa travessia entre nossos dois países, que tem a ver com coisas muito mais profundas, mas de qualquer maneira um pouco a ideia era essa, que como essa é a Semana do Brasil, né, um pouco a ideia era ver que também a gente tem coisas que nos unem, que realmente são coisas profundas. Então, aproveitando esse momentinho que vocês estão dando aí, e convidar todo mundo para voltar na próxima quinta para continuar o papo aqui, tá? Mas podem continuar, podem ir fechando, vocês mandam. Vai, Marco. Vai. A gente vai ter o quê? Mais uma hora só? Nossa Senhora. Hay una pregunta acá, antes de que se nos pase, de Karina, que pregunta ¿qué bandas actualmente siguen con la tradición del samba reggae? Todas essas que foram citadas aí, esses grupos, né? O Ilê, e as outras que eu citei, o Olodum, todas elas existem ainda, estão em atividade, permanecem tocando e são referências incontornáveis na Bahia. O que acontece é que, principalmente os anos 90, houve uma... Não sei se vocês sabem, mas houve na Bahia você é breve, né, Silene? Serei breve. Sim, também, não tem problema. Mas houve durante um bom tempo, um conflito muito grande, né, que existia entre aquilo que eram os chamados trio elétricos e aquilo que eram os blocos afro, né? Mas chegou o momento em que aqueles cantores e cantoras dos trios, eles começaram, de alguma maneira, ter uma projeção muito grande, muito maior do que os blocos, né? Eu lembro vocês, por exemplo, em 92, Swing da Cor, por exemplo, em 92, da Daniela Mercury, foi assim, um fenômeno. Eu morava na Bahia nessa época. Foi um fenômeno incrível, né? Tem
Tem fotos e vídeos da Daniela Mercury no MASP, em São Paulo, ela cantando, achando que nunca tinha cantado em São Paulo, a primeira vez cantando num palco para desconhecidos, e de repente, meio-dia, juntou 20 mil pessoas e pararam a pista. Foi um fenômeno absurdo. Esse fenômeno tem prós e contras. Esse fenômeno abriu portas para aquilo que a gente hoje conhece como axé music. Então, teve uma projeção muito grande daquelas músicas. Por exemplo, Swing na Cor era uma música de um bloco afro lá da Bahia, que era qual que era? Esqueci agora qual que era o bloco que cantava. Mas era um bloco afro que cantava. E quando ela canta, ela tem uma projeção muito maior. Ela vai para a Globo, vai fazer clipe, vai aparecer na Globo, vai cantar no Festival da Globo 92. No mesmo ano, ela vai lançar A Cor dessa Cidade, vocês lembram, né? A Cor dessa cidade sou eu. Nossa, aqui na Argentina foi um sucesso essa música. Estourou, aqui estourou. Que é uma letra assim, de afirmação. A cor dessa cidade sou eu. Quem cantava isso era um bloco afro. Então tem os prós e tem os contras. Tem também uma espécie de diluição de uma mensagem afirmativa dos blocos, uma espécie de processo de branqueamento há nisso daí, que a indústria cultural vai fazer. Mas isso abriu portas. Mas abriu portas incríveis assim para a música brasileira no mundo, né? Foi um fenômeno, e aí revelou várias bandas a partir daí, né? Eu diria que naquele momento uma das bandas mais famosas foi a banda Reflexos, por exemplo. Eu não sei se quem tem mais de 35 aí conhece. Banda Reflexos, e aí depois outras, né? Quando chega a banda Eva, por exemplo, é uma coisa absurda, né? E várias cantoras, até a gente chegar, por exemplo, a Ivete Sangalo, tem um percurso longo aí. Então, todas essas pessoas, essas pessoas, elas são tributárias, sem dúvida, aos blocos. A Reflexo é dos anos 80, não é tão velha assim, né, Marcos? Todas elas tributárias aos blocos afros, tem uma ligação com os blocos afros, mas, de alguma maneira, alguma coisa se ganha, mas alguma coisa se perde também. Isso, enfim. Perdão, Marco. Isso que você está falando é um fenômeno que aconteceu com muitas questões musicais do Brasil para fora, né? Para fora do mundo. Com o samba aconteceu um lance muito parecido, esse processo de branqueamento, de adequar ao manifesto cultural, ao estereótipo da visual hegemônica, né? Essa visual que tem que ser de branca, tem que ser masculina. E isso aconteceu muito também no processo do samba carioca. Sim. E estou falando isso também porque você está falando muito bem sobre a chegada a projeção internacional da Daniela Mercury, que isso tem tudo a ver aqui com essa no momento foi uma moda, mas que depois ficou fazendo parte da identidade do tambor aqui em Buenos Aires. Tipo, se adotou, eles pegaram essa identidade e foram desenvolvendo. E tem gente que pesquisa e leva a sério, tem essa referência, tem esse conhecimento, mas também tem muita gente que desconhece a travessia, né? O que a gente está chamando de travessia do tambor, que é interessante, né? Reforçar o que a gente está falando hoje justamente sobre isso, né? Sim, e essa na próxima, né? Na próxima sessão, né? Na cena no próximo capítulo, a gente pode fazer um pouco também alguma referência a essa questão, né? Já que é uma travessia, né? Essa travessia de lá para cá. Essas marcas que aparecem, né, aqui, que até hoje a gente vê, bom, Marcos conhece, a gente tem a Estação Primeira de Lanús, né, tem outros vários referentes, né, aí, que tem a ver com essa travessia, né, e essa questão de que essa não é uma interpenetração, como dizem, mas essa questão dessa fusão nossa, por meio da música, é muito mais forte, e tem muita gente, inclusive, não é só a questão popular, tem muita gente estudando isso, pesquisando, tem grupos de pesquisa, tem pessoas realmente que vão para o Brasil estudar esse tipo de coisa. Nós temos, tem pessoas que fazem, né,
o Exame Internacional CELPE-BRAS para pedir bolsa de estudo no Brasil para estudar esse tipo de coisa. Então, o Nico é um caso que estudou no Brasil, né, música também. Então, é uma maneira de integrar realmente, né, genuína essa questão, né? Então, a gente pode, na próxima sessão, pode falar um pouco sobre isso também, se vocês estiverem de acordo. Perfeitamente. Tá bom? Bom, então, Hay vamos... una preguntita de Susana que dice que escuchó que Daniela fue autorizada por el candomblé para cantar algunos temas. ¿Es verdad? Sim, é verdade. Mas, veja só, são duas coisas diferentes. Uma questão é ela ser autorizada... Bom, eu nunca falo na perspectiva religiosa, queria primeiro deixar isso claro. Ujú. Eu sempre falo numa perspectiva mais antropológica. Então, não faz diferença se a Daniela Mercury ela foi autorizada ou não. Se o produto do que ela faz é um produto que está absolutamente integrado às demandas da indústria cultural. E, para isso, ela precisa decepar certas questões. Decepar certas... E tem uma outra coisa também. Não existe uma voz que seja uma voz papal dentro do candomblé. Entendem? Então, se ela foi autorizada por um terreiro, não significa que ela foi autorizada pelo candomblé. Significa que ela foi autorizada por um terreiro, por uma mãe de santo. E isso é uma questão. Então, tem muitas questões em jogo. Do ponto de vista da análise do que ela faz, e não é nenhuma questão de ser bom ou ser ruim, porque eu particularmente gosto. Não é uma questão de ser bom ou ser ruim, não passa por aí. Mas passa pelo... o que precisa ser feito para poder se adequar a uma indústria cultural. O que eu preciso fazer? Então, para isso, eu preciso desafricanizar, até certo ponto, algumas coisas. Isso em dado momento histórico, porque, de repente, no momento histórico que a gente viveu depois, a indústria cultural pode ser que exija um processo de reafricanização, né? Então, entender essas dinâmicas dessa indústria cultural é interessante de fazer, processos de branqueamento e reafricanização, de enegrecimento, né? Esses processos são interessantes de observar, até em que ponto isso está vinculado a uma demanda da indústria cultural e até que ponto isso tem a ver com propostas afirmativas orgânicas, eu diria assim, de um contexto de uma dinâmica cultural de afirmação de identidades, etc. Então, tem essas duas coisas. É muito ambíguo, né? Tem coisas que são muito positivas no processo da Daniela levar essa música, levar esse recado, mas para ela poder passar pelo filtro, ela precisa deixar algumas coisas para trás. Eu gosto de brincar com uma coisa sobre... Eu vou fechar minha fala, só gosto de brincar com uma coisa sobre isso, que é o seguinte, muita gente no Brasil hoje, e no Brasil e fora do Brasil, se interessa por candomblé, se interessa por umbanda, virou um distintivo hipster no Brasil, isso. Mas, até certo ponto, até certo limite, que é o do desejável. Ninguém quer ver a galinha morrer. Isso não. Só uma parte. Só uma parte que pode. Então, tem um pouco então disso. Fechamos com essa fala, com essa última fala. Deixamos aí, né, para vocês para próxima quinta-feira. Vamos agradecer a Pia, da cátedra, né, que é a nossa cátedra de estudos brasileiros, que eu faço parte, com muito orgulho também. A gente faz esses eventos assim juntos, então é muito interessante. Também a integração está aqui, né, nesse tipo de conversa, de estudo. Nico, que além de músico, também é professor de percussão. Estou faltando muito, mas eu já vou voltar. Marcos. Culpada, né? Tá culpada. Já tá, tô com sentimento de culpa. Tá tudo certo, amor. Tá. O professor Marcos, lá do Brasil, que está lá em Vitória, no Espírito Santo, no meu estado, falando lá... Mas que vamos trazer para a Argentina daqui a pouco. Lá de Vitória, né? O Marcos já está, né, com um pé lá e um pé aqui, né? Então, bom, agradecer a todo mundo, as pessoas que participaram, né? Todo mundo que participou aí, tivemos muita participação, é um tema que aqui vocês viram que tem muito interesse, as pessoas gostam muito de aprofundar. Dejemos como propuesta para el próximo encuentro, porque ya se termina,
que Alejandra abrió una ventana acá para discutir, que es el concepto de apropiación cultural, ¿no? Habla de Ibechi Sangal y Daniela Mercury como mujeres blancas. Sim, na próxima, a gente pode, na próxima, né? Não vamos esquecer que a gente está fazendo uma travessia, né? Então, vamos pela travessia, para a gente não afundar. Vamos continuar pela travessia. E a nossa proposta um pouco é isso, né? É realmente que os argentinos e brasileiros que participaram também ali, ali no chat, que percebam que a gente tem uma ligação forte, né, por esse lado, né, que é cultural realmente, que é a verdadeira questão cultural que está muito forte aí nessa nossa ligação de estudo, de interesse, como diz o Marco, às vezes até por uma questão mesmo de interesse, às vezes lúdico, mas depois vai se transformando num interesse mais profundo, mas que é válida como maneira de se inserir realmente na cultura e no pensamento do outro, numa questão mesmo de relação intercultural. Que é por aí que acontece, tá? Então, muito obrigada aos três, obrigada a todos que estão aí no YouTube. Vai ficar gravado, né, essa conversa, então podem entrar e podem ver outra vez, quem não pôde entrar hoje. Então, obrigada e boa noite para todos. Obrigado, gente. Gracias. Conéctense el jueves próximo. Jueves que viene, 20 horas. Isso. Próxima quinta-feira. No puede faltar Ramiro Musoto, dicen acá. Não vai faltar, isso. não vai faltar. Acho que a gente pode começar falando do Ramiro Musoto e Neguinho do Samba. Essa dupla. Bien, pues lo prometemos para el próximo encuentro. Tá, muito obrigada, gente. Então, boa noite para todos. Tchau. Tchau, tchau.